Meus amigos e amigas, é um prazer muitíssimo grande poder estar compartilhando convosco aqui um texto sagrado da Palavra de Deus, onde está na primeira epístola universal do apóstolo São João, no capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, que nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem, esse texto sagrado recomendando-nos o apóstolo, o consagrado apóstolo de Deus, ele nos dando uma recomendação: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Alguém pode pensar, o reverendo, mas nós estamos no mundo, nós somos o mundo, como que nós não vamos apreciar as coisas do mundo, apreciar as coisas que tenha ao nosso favor, ao nosso benefício? Nós vimos nesta palavra o apóstolo nos recomendando. Isso é uma determinação de Deus. Afinal, a igreja, até o seu nome se define como eclésia. É o termo grego. Aqueles que foram tirados, transportado de um lugar para outro lugar, de uma posição para outra posição. Isso significa a palavra igreja, eclésia. Aqueles que foi tirado. É um povo que foi tirado do meio de um povo para formar um povo. Mas quem é esse povo que foi chamado, foi tirado para formar um povo? São os chamados, aqueles que foram chamados por Deus e atenderam o chamado. Então, a partida é que atendemos o chamado de Cristo para participar de uma nova dimensão de vida. Quando digo uma nova dimensão de vida, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi preciso a dizer e exigir daquele cidadão, por nome de Nicodemos, um novo nascimento. O nascimento da água e do Espírito. Um nascimento de novo. Um nascimento espiritual. A partir de que a pessoa se entrega ao Senhor Jesus Cristo, essa pessoa passa a herdar ou buscar e adquirir uma nova natureza. A natureza de Cristo é onde a mente desta pessoa era precisa ser a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, o olhar de Cristo, a visão de Cristo, o falar de Cristo, o andar de Cristo, o comportamento de Cristo. Então, se ele nos traz essa recomendação, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está bem claro esta palavra. Mas hoje nós observamos a igreja no meio de um mundo corrompido
e fazendo parte deste mundo corrompido, enraizado neste mundo corrompido, nesse mundo onde há as distorções, onde há corrupção, onde há as ações diabólicas, onde Satanás planeja o melhor para envolver a sociedade, e quando começa a envolver a sociedade, a igreja está no meio dessa sociedade, mas a igreja precisa saber até onde pode ir, até onde pode participar daquilo que o mundo começa a desenvolver no seu dia a dia. Então nós vimos hoje a igreja, os crentes que se dizem salvos, que se dizem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, abraçando o abraçado com as coisas do mundo. Tudo que é lançado, é trazido para o mundo, a igreja está abraçando, a igreja está aplaudindo, a igreja está envolvida e se envolvendo, enquanto a recomendação da palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, quer dizer, as coisas do mundo, aquilo que parece até ser bons aos nossos olhos, como o Salomão disse, há caminho que parece bons aos olhos do homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Então nós observamos pastores, obreiros, lideranças de todos os níveis eclesiásticos, torcedores de times de futebol, e nós sabemos que os times de futebol, cada um venera um Deus, cada um tem o seu padroeiro. Como nós vimos aqui, o Corinthians tem o padroeiro do Corinthians, é São Jorge. E que o crente vai fazer nesses lugares, torcendo no meio de alguém que está envolvido com a idolatria, envolvido com contendas, dissensões, discussões, tantas barbaridades que ocorrem nos estádios de futebol, e lá está o pastor, lá está o obreiro, lá está a sua família, lá está a sua descendência, fazendo o que ali? Ali é lugar de alguém que foi chamado, alguém que foi tirado do mundo para servir a Deus. Por que não tira esse tempo para orar, esse tempo para evangelizar, esse tempo para assistir uma família que está indo ao suicídio, uma família que está altamente se destruindo com a embriaguez, com as bebidas, com as drogas ou coisas semelhantes? Aí vem outro aí, o Palmeiras, também tem os seus santos que são venerados, que é o São Genaro e a Santa Rita. Se não bastasse um, mas tem dois. E lá está o crente, lá está o crente torcendo, lá está o crente mordendo as unhas, lá está o crente nervoso, ficando exaustivo, quando o seu time está perdendo, seu time do coração. Meu amigo, meus irmãos, vamos sermos inteligentes, vamos raciocinar um pouquinho, vamos refletir. Reverendo, mas isso é uma diversão, e é exatamente são estratégia de Satanás para tirar o crente da presença da comunhão com Deus, da comunhão com o Espírito Santo, para envolver nas diversões, nos entretenimentos da vida.
Enquanto isso, a igreja se esfria, a igreja enfraquece, a igreja perde a força, a igreja não ora mais, a igreja não consagra mais, e nisso Satanás começa a rir, zombar da igreja. O pregador, quantos, às centenas e aos milhares, não tem mais poder de autoridade espiritual, porque perdeu, irmanados, enraizados com as coisas desta vida, deste mundo. Enquanto a palavra de Deus nos recomenda: não ameis o mundo, nem as coisas que do mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É a palavra, meu irmão. Não é o reverendo querendo ser diferente dos demais. É a palavra de Deus. E nós não podemos nos iludir, dizer somos crentes, estamos servindo a Deus, glória a Deus e tal. É por isso que nós vamos hoje às igrejas. Onde estão os batismos no Espírito Santo no seio da igreja? Onde estão aqueles acontecimentos que aconteciam no tempo apostólico? Aí hoje o crente torcedor, pastores, obreiros torcedores. Meu amado, esse procedimento está indo para os anais celestiais. Estão registrados nos anais celestiais. Nada se passa na nossa vida que não seja registrado. O tempo ocioso que o crente passa, que o obreiro passa, que poderia estar envolvido nas coisas de Deus, nas almas que estão indo aos milhares para o inferno todos os dias, que estão descendo para o precipício sem Jesus, sem ter um encontro com Deus. Enquanto isso, a igreja se divertindo, procurando diversões, procurando preencher um vazio que deveria preencher com a oração, com a consagração, com a adoração a Deus, preencher um vazio que poderia ser preenchido com a presença do Espírito Santo, renovando as forças para ir em busca dos que estão perecendo, em busca dos que estão indo para o precipício, para o inferno todos os dias. Onde está a igreja de Jesus? Ah, mas eu estou cansado, eu preciso me divertir, eu preciso tirar o final de semana para ter um lazer, eu preciso levar a igreja ao lazer. Leve para a rua evangelizar. Jesus passou 3 anos aqui, de manhã, à tarde, à noite, às madrugadas, orando em busca dos perdidos, nas ruas, nas vilas, nas aldeias, da cidade, de caminho a caminho, libertando o oprimido. E ele nos deixou um exemplo, e ao fim, por fim de tudo, foi a morte de cruz, o sofrimento que ele passou para nos resgatar. E a igreja parece que não percebe que foi resgatada, ou do capitalismo, materialismo, e nós vimos aí, além disso, buscando a riqueza, a matéria desse mundo. Não é isso que Jesus quer. Paulo deixou muito claro lá em Colossenses capítulo 3, começando os primeiros versículos do texto: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Ou a igreja está se materializando achando que vai ficar aqui? Meu irmão, escape-se para não ficar no arrebatamento da igreja. Tenha cuidado, mínimas coisas, detalhezinhos que estão na palavra de Deus,
vai impedir de crente subir, ser arrebatado, se não tiver uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Não é o oba-oba não, dizendo eu sou de Jesus, cantando, pulando, rolando, eu sou de Jesus. Não é isso não, isso não vai resolver. Onde estão os frutos do Espírito dos crentes da igreja? Que se faltar um, não vai entrar nos portais celestiais. A igreja foi chamada para ter uma nova vida, um novo procedimento, um novo comportamento. Onde que essa igreja estiver, que esteja lá na escola, o rapaz, o senhor, a senhora estudando, a mocinha, onde estiver lá no açougue comprando, na loja comprando, onde estiver trabalhando na empresa, na indústria, no órgão público, precisa ser uma luz que brilha, precisa ser a diferença. A diferença, hoje nós vimos, é a corrupção. Um pastor vai lá para o Congresso Nacional, ou um presbítero, a igreja manda para lá, é bom que seja um deputado, seja um senador, ou que seja um governador, ou que seja um prefeito, ou um vereador, mas quando chega lá se misturam com os demais corruptos que estão lá. Se misturam. Ah, reverendo, se eu falar outra língua, eu vou ser uma durinha, né, que não vai resolver nada. Que não resolva, mas cumpra o seu papel de cristão. Você cumpre o seu papel de alguém que foi chamado, e a luz de Cristo brilhe, ainda que seja só por um mandato, mas esse mandato seja um mandato honroso, que alguém olhe e lembre, aquele deputado, aquele senador, aquele governador, aquele prefeito, ou aquele vereador, a luz dele brilhou aqui nesta casa, brilhou aqui neste lugar, mas nós vimos, quando chegam lá, começam a amar, fazer parte dos conchaves de corrupção, e assim vai perdendo o pudor, a luz vai se apagando, e tudo vai se tornando trevas e escuridão. Mas o apóstolo diz: não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, mas Deus é amor. Muito bem, sim senhores, sim senhoras, como é justiça também. E não se esqueça que o diabo é o nosso acusador. Ele não está acusando hoje não, ele vai acusar naquele dia, onde nos seus registros do inferno vão estar registrados tudo que o crente, tudo que o irmão, que a irmã fez aqui na terra, vai estar registrado lá. E principalmente aqueles pecadinhos, aqueles deslizes, aqueles comportamentos que não foram perdoados, não foram arrependidos e não houve perdão. E quando não há perdão, meu irmão, pode ficar certo, que é o poço do abismo direto. E não é o que Jesus quer. Não é o que Jesus quer para a sua igreja. Não. Jesus veio para salvar. Ele diz: eu vim para salvar, eu não vim para condenar. A missão de Jesus é salvadora. Ainda mais para frente um pouquinho, nós vimos aqui o Flamengo, pastores, crentes, obreiros flamenguistas. Não, eu sou flamenguista. O Flamengo, o time do Flamengo tem como o seu santo é o Santo Antônio de Lisboa, lá de Portugal, que é venerado pelo Flamengo. E o Botafogo é Santa Teresinha do Menino Jesus. Então nós observamos, os times são entrelaçados com os seus santos, são venerados pelos seus santos, pelas imagens de escultura, que é abominação aos olhos de Deus, que é repugnante aos olhos do Eterno.
E lá estão os crentes. Lá estão aqueles que à noite estão na igreja. E muitas das vezes saem da igreja dizendo: eu não senti nada nesse culto. Claro que não sente mesmo. Se está amarrado, está preso, entrelaçado com o mundo, vai sentir o quê? Vai sentir o quê? Meu amado, meu irmão, o amor de Deus é maravilhoso para conosco. Nós até pressentimos que Deus tem retardado em arrebatar a sua igreja, esperando a oportunidade de muitos se chegarem. Ah, mas a minha casa é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta coisa. É claro, se abre a porta para Satanás, para o adversário, para os demônios. Porque aquele cristão, aquele crente, não quer dizer nem evangélico mais. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Parece que se tornou tão popular a palavra cristão, que o católico diz que é cristão, o espírita diz que é cristão, o evangélico agora está dizendo que é cristão, e todo mundo quer ser cristão agora. Cristão é sinônimo de alguém que segue a Cristo. Mas como segue a Cristo, eu creio em Jesus. Não é só isso. Não é só dizer eu creio em Jesus. É guardar os seus ensinos. É guardar os seus mandamentos. É exatamente isso. Aí está o crente lá, aplaudindo. Muitas das vezes a igreja nem aplaude a Jesus. Não, eu não tenho esse costume de aplaudir a Jesus. Mas lá no campo de futebol está aplaudindo como torcedor. Não tenho hábito, não tenho ética, eu não aprendi assim. A minha igreja e não aplaude a Jesus, não. Meu irmão, é exatamente o que nós vimos aí. Mas está lá aplaudindo seu time, aplaudindo o seu ídolo, que é idolatria. Você sabia que você torcer, você ser fã de alguém, você está idolatrando este alguém? Deixando de venerar, de adorar a Deus, o Criador, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida em resgate de nós pecadores, está direcionando a sua admiração, a sua adoração, o seu louvor a times onde demônios estão por trás, onde há veneração de imagem, de escultura. Lá estão demônios inseridos nesse meio. E lá está o cristão, muitas das vezes, e outros cristãos na roda dos escarnecedores. E quando se dizendo cristão, mas quando chega no meio dos amigos, parece que eu sou crente lá na igreja, minha religião é lá. Não, senhor, está errado. Se você é de Deus, onde você estiver, de Deus. Se você descer às profundezas do oceano, você precisa dizer: eu sou de Deus. Se você subir a alva, você precisa dizer: eu sou de Deus. Onde você estiver, a luz de Cristo precisa brilhar em você, porque pelo contrário, a lâmpada vai se apagar, e se a lâmpada se apagar, a presença de Deus vai sair da sua vida, vai sair de você, porque você passou a ser templo de Deus, casa de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo. Você passou a ser a partir do momento que você se entrega a Jesus Cristo. Fugindo desses princípios, você está fora da palavra. Então se enquadre na palavra enquanto é tempo, enquanto há oportunidade, enquanto é dia, antes que a noite venha. Mas fique nessa palavra. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Hoje se lança uma moda, a irmã já, essa é lindo esse vestido, essa saia, não sabe se é decotado para mostrar parte do seio.
Oh, mas eu gostei daquele calçado. Não sabe o que está por trás daquilo. Aquele saltão assim de 20, quase 20 centímetros de altura. Reverendo, mas não tem nada a ver, mas fique esperto com o que é lançado aí. Não, mas aquela ator, aquela atriz, que muitas das vezes são pessoas que estão nas orgias, estão cultuando demônios, são pessoas dirigidas por Satanás, e vai a igreja atrás disso. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E não adianta dizer sou crente, sou de Deus, se o amor de Cristo, se o amor do Pai não estiver enraizado, entrelaçado na vida do servo e da serva de Deus. Meu irmão, fique atento, o anticristo está às portas. Satanás monta a sua estratégia e quer envolver a igreja. Ele não está preocupado com o mundo que está nos adultérios, é o mundo que está nas prostituições, nas orgias. Hoje estão se criando até igreja, dizendo igreja, para poder abraçar, comportar, para poder entender o homossexual, o gay, a lésbica. Não, porque ali nós somos de Deus, nós vamos aceitar, nós vamos abraçar todo mundo, porque Deus é amor, mas Deus é justiça, e a justiça de Deus vem pesando na balança a vida de todos. Não adianta ser religioso, instalar a igreja, criar a igreja, registrar a igreja para comportar o pecado, a iniquidade lá dentro no seu seio, porque não adianta, Jesus vai deixar. Porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os efeminados não herdarão o reino dos céus, aqueles que estão nas orgias não herdarão o reino do céu. Pode louvar, pode pular, pode rolar, pode virar de ponta cabeça, pode plantar bananeira, igual nós fazíamos quando éramos pequenos, pode fazer, meu irmão, meu amigo, o que quiser, porque Deus é santo, é santo, é santo e é puro. E junto com ele não vai ficar mentiroso, não vai ficar adúlteros, não vai ficar corruptos, não vai ficar mentirosos, não vai ficar aqueles que cometem engano, aquele que faz negócio mal feito, sai enrolando um ao outro, aquele que compra e não paga, aquele que faz tudo que o mundo propõe, oferece e dá oportunidade, mas a lei me protege, a lei divina não. Porque a lei da terra são corruptas, mas a de Deus não. Essa é vírgula por vírgula. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Fique nessa palavra. Passe para alguém que seja do seu relacionamento. Não ameis o mundo, nem as coisas que o mundo há, no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque está a iniquidade, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Então santifique o seu olhar a Deus. Santifique a sua mente. Santifique o seu coração. Santifique o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. Onde quer que você esteja ouvindo, assistindo esse vídeo, ainda que seja em outros países, eu quero lhe abençoar em nome de Jesus. Seja feliz e seja vitorioso e vencedor em Cristo Jesus. Lembre-se, o Senhor Jesus, Ele te ama e quer te restaurar e quer que você se prepare para ir morar com Ele. Um forte abraço, Reverendo Moisés de Brito. Até mais.